Pessoal, estão visualizando o slide? Sim, professor. Só que quando você falou agora, cortou um pouco. Vamos iniciar. A gente vê como é que tá, se tá tudo ok. Qualquer coisa vocês vão me falar, ok? Então, hoje, pessoal, a gente vai dar início à nossa disciplina e vamos saber ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos revisar, né, alguns conceitos de cárie que vocês já conhecem, aprofundar um pouco no estudo da cariologia, entender bem o processo de formação da lesão de cárie, para em seguida nós entrarmos na parte clínica, na parte de classificação das lesões, para nós, na próxima aula, a gente já iniciar o tratamento clínico das lesões, ok? Então, a gente tem que começar sabendo que a nossa filosofia de trabalho hoje, ela é uma filosofia totalmente diferente de 20 anos atrás. Hoje, como nós já vimos no período passado, a gente trabalha com aquela ideia de prevenir a extensão, ou seja, o quanto mais eu puder prevenir a confecção de preparos cavitários extensos, eu vou preparar, eu vou prevenir. Então, hoje nós trabalhamos diante de uma odontologia minimamente invasiva. E para isso, para que eu consiga atuar com essa odontologia minimamente invasiva, eu preciso conhecer bem todo o processo de formação da lesão de cárie. Então, antigamente nós sabíamos que a gente, quando tinha um preparo, uma lesão de cárie, como a gente está vendo aqui na imagem, na região de cicatrículas e fissuras, em regiões pontuais, eu já fazia uma restauração em toda essa face. Com pouco tempo, esse paciente voltava à restauração, se estivesse feia, já trocava, e isso levava o meu elemento dental a entrar no que nós chamamos de ciclo restaurador repetitivo, né? E essa filosofia mudou. Hoje, quanto mais a gente puder preservar um elemento dental sem fazer restauração, nós vamos preservar, quando possível, dentro das limitações dos materiais, das limitações do paciente. Então, nossa tríade de trabalho hoje vai ser devolver a saúde do meu paciente, porque a gente sabe que o processo carioso ele pode levar a sintomatologia dolorosa, devolver a função do elemento dental, que pode ser perdido através do processo de lesão cariosa, e devolver a estética, que é um fator também preponderante nos dias atuais. Então, hoje, a dentística atual, ela trabalha baseada nessa tríade: função, saúde e estética. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Professor, eu tenho, mas eu não sei se você ainda vai explicar sobre isso, que é, você falou que a gente tem que fazer um tratamento conservador nos dentes, que, sei lá, se possível, não usar restaurador, eu não consigo saber como isso acontece. Não invasivos. Próxima aula. Isso. Viu?
Tá, tudo bem. Obrigado. Então, para isso, pessoal, a gente vai precisar ter um bom entendimento do processo de cárie dental, ok? Então, a iniciar pelo conceito. O que é a cárie? Muitas vezes a gente fala cárie, né? A cárie destrói, cárie pode levar a de perda do elemento dental, mas Só que cortou aqui o áudio. realmente é a doença cárie. O áudio tá ficando lento e tá cortando. Foi? Cortou? Aí não dá para entender bem, não. Eu vou repetir. Só um momento. A gente precisa entender o conceito de cárie dental. Estão escutando direitinho? Estão escutando, pessoal? Agora sim, professor. Sim, agora sim. Então, o conceito, a gente precisa definir um conceito sólido, né, com embasamento científico do que seria a cárie. Então, a cárie ela é uma doença, né? O primeiro ponto que a gente precisa definir é que ela é uma doença dinâmica. Então, a cárie ela não é um processo estático, ela é um processo dinâmico que vai sendo formado ao longo do tempo, onde eu preciso da presença de micro-organismos habitados num biofilme dental, né? Que isso leva a uma queda do pH da cavidade oral e, consequentemente, a um desequilíbrio mineral. Então, se eu pudesse resumir a cárie dentária em duas palavras de todo esse conceito aí, né? Que é um conceito bem elaborado, né? A doença resultante de um processo dinâmico em que a presença de micro-organismos, transmissíveis ou não, no biofilme dental que cobre alguns sítios do dente, pode levar a um desequilíbrio mineral entre o dente e o meio. Se eu pudesse resumir esse conceito em duas palavras, eu resumiria em desequilíbrio mineral. Então, a cárie, o processo carioso, ele se instala devido a esse desequilíbrio mineral. Mas, professor, qual é a etiologia desse desequilíbrio mineral? Qual é a etiologia do processo carioso? Essa etiologia, né, ela foi descrita por Case, né, e daí a gente conhece isso como diagrama de Case, em 1962, onde, através de seus estudos, ele observou que para ter cárie num elemento dental, eu preciso ter a presença de três elementos. Primeiro, o hospedeiro, que é o dente. Então, por exemplo, um paciente desdentado total, ele não vai ser um paciente que vai ser acometido por doença de cárie, porque essa tríade ela vai ser rompida. Eu não vou ter o dente. Eu preciso de micro-organismos, e aí micro-organismos, entendam, com potencial patogênico, ok? E eu preciso de uma dieta. Eu preciso de uma dieta dita dieta cariogênica. Então, esse diagrama ele foi descrito lá em 1962, mas, através dos estudos do processo de lesão de cárie, viu-se que não é só preciso ter esses três fatores que a gente tem. Professor? Cortou de vez agora tudo.
Vou voltar. Está escutando melhor? O professor está travando um pouco suas voz. Melhorou agora? Sim, até agora não. Pronto, vamos voltar. Então, depois de que Keynes propôs aquele diagrama dele, né, em 1962, com o tempo, com o avanço dos estudos das lesões cariosas, observou-se o quê? Observou-se que eu não precisava só dos 3 fatores. Eu precisaria, né, de um fator que seria o tempo, o fator cronológico, para que eu tivesse o aparecimento da minha lesão cariosa. Então, eu preciso de dieta, eu preciso de micro-organismo, eu preciso de dente suscetível e eu preciso de... Ok? Alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Até aqui? Tem como você explicar novamente, professor? Cortou aqui para mim. A gente precisa, para que a gente tenha o aparecimento de uma lesão de cárie, além do dente susceptível, além do micro-organismo, além da dieta, eu preciso de um fator etiológico que é o tempo, ok? Estão escutando direitinho? Sim, professor. Essa é a relação do tempo. Quanto tempo, assim, tem um estimativo? Assim, 15, uma semana? Nós vamos já entrar em detalhe em relação a isso. Tá bom? Não vou explicar agora para não confundir a cabecinha de vocês, mas já já eu explico. Então, como é que isso ocorre? Já aí, começando a responder sua pergunta. Quando a gente tem uma dieta cariogênica presente no elemento dental e a presença de micro-organismos patogênicos, essas bactérias elas vão produzir ácido, ok? Então, essa produção ácida, ela vai levar a uma queda de pH da cavidade oral. Quando o pH ele cai abaixo de pontos críticos, que nós vamos ver que o pH crítico do esmalte é 5,5 e o pH crítico da dentina é 6,5, né? Começa-se a ver o processo de desmineralização do dente, ok? Então, pH da cavidade oral é 7. Quando o paciente se alimenta, né? As bactérias elas degradam, metabolizam os nutrientes, produz-se ácido, consequentemente o pH da saliva cai. Então esse pH ele vem caindo, 7, 6,5, 6,5, 6, 5,6, 5,5, 5,4. Quando ele baixa num ponto abaixo de 5,5, o meu dente ele começa a experimentar o processo de desmineralização. O dente ele começa a perder fosfato e cálcio para a saliva, para o meio oral. Por quê? Porque aquele pH está ácido, é uma tentativa fisiológica. Isso, pessoal, é um fenômeno natural que ocorre sempre que nós nos alimentamos, ok? Só que o nosso organismo, ele sempre busca a hemostasia, o equilíbrio. Então, o que é que vai acontecer? Quando o meu paciente passa meia hora, né, que a saliva ela vai sofrendo o processo de tamponamento, aliado com o processo de desorganização do biofilme da escovação, né, que eu quebro aquela tríade da presença de biofilme, tudo aquilo, o meu dente ele começa a remineralizar.
Então, o pH que estava ácido, que estava 5, ele começa a se elevar. 5,2, 5,5, 5,6. Quando ele sobe acima de 5,5, o esmalte começa a ganhar mineral. Então, ele sofre o processo de remineralização. Então, esse processo desré, que a gente chama, ele é um processo fisiológico. Ele é um processo natural. Quando esse processo ele é compensado, né, ou seja, o paciente se alimenta, após a alimentação, ele faz a escovação dos dentes, eu vou mantendo esse equilíbrio e eu não tenho instalação do processo carioso. Mas quando ocorre um desequilíbrio, ou seja, o paciente ele experimenta mais desmineralização do que remineralização, aí nós vamos evoluindo, né, para o aparecimento de uma lesão cariosa. Ok? Então, já começando a responder a pergunta que você fez, os sinais da doença cárie que nós correlacionamos com o tempo, ele só vai aparecer a partir do momento que eu começo a visualizar uma lesão de esmalte. Então, o meu paciente, vamos dizer que eu tenho um paciente que ele não faz escovação nenhuma, ok? Só faz se alimentar e não escovou de jeito nenhum, não colocou a cavidade oral à exposição de floreios. Em média, o aparecimento dessa lesão é de 20 a 30 dias, ok? Para aquele paciente que não escova, não toca em escova. Até essa lesão aparecer, o meu dente ele vai estar perdendo mineral, que é dentro dessa faixa azul do gráfico. E essa perda mineral eu só visualizo em microscopia. Então, eu não classifico o meu paciente doente de cárie. Ele está tendo uma experiência de mais desmineralização do que remineralização. Agora, a partir do momento que eu faço o exame clínico, que eu observo o dente do paciente, que eu começo a ver manchas no esmalte, aí, a partir daí, eu começo a considerar o meu paciente como um paciente que é doente, um paciente que tem a doença cárie. Alguma dúvida? Então, a mancha já é considerada lesão. Como? Cortou o áudio. A mancha já é considerada nesse estágio de lesão esmalte. Isso. A mancha branca, ela é o primeiro sinal da doença cárie, que é o que a gente chama de mancha branca ativa. Ok? Então, ó, lesão no esmalte, a mancha branca ativa, ela inicia o início do processo carioso. Se isso não tratado, evolui para uma formação de cavidade até a destruição coronária total do dente. Ah, professor, mas o meu paciente é aquele paciente que chega com higiene oral péssima, com presença de bastante biofilme, bastante placa bacteriana, bastante tártaro. Eu considero esse paciente como paciente doente de cárie? Não. Se eu não visualizar mancha branca ativa, indicando que eu tenho perda mineral visivelmente, com sinal, eu não considero esse paciente doente de cárie. Ok? A gente pode dizer que ele é um paciente que ele tem predisposição ao aparecimento de lesão cariosa, mas ele não é um paciente com doença cárie. Ele só é considerado doente a partir do momento que a gente começa a ver essa lesão cariosa. Mas aí, respondendo a pergunta de, acho que foi Cauã, que fez, mas, professor, quanto tempo para isso aparecer? É como eu falei, Cauã, os estudos mostram que se eu pego um elemento dental e deixo ele sem nenhuma exposição de fluoreto, sem nenhuma escovação, é em média de 20 a 30 dias. Mas a gente sabe que a gente tem aquele paciente o quê? Que escova uma vez ao dia, tem o paciente que escova 2 vezes ao dia, tem aquele paciente que dá uma melhorada na escovação numa época, aí depois relaxa, depois volta. Então, isso é muito relativo.
A gente não pode dizer um tempo certo de dizer, o paciente começou a ter uma desmineralização, com 4 semanas ele tem cárie. Não. Isso varia de paciente para paciente, porque a gente tem que correlacionar com a capacidade de tampão da saliva desse paciente, a condição de higiene oral, tudo isso. Ok? Ok, professor, perfeito. Eu tenho uma outra dúvida. Nesse momento que você falou para Cauã que o dente, ele, quando estava em processo carioso, ele estava perdendo mais mineral do que repondo. Então, naturalmente, o dente, ele perde mineral e a gente faz essa reposição naturalmente. Isso. É um processo fisiológico. A própria saliva, ela joga. Ok, obrigado. Entendeu? Então, a gente tem que entender que todos esses fatores bioquímicos, né, que nós vimos, relacionados a pH, a capacidade de tampão da saliva, né, a gente tem que entender que esses processos, eles estão inseridos dentro de um contexto socioeconômico que precisa ser avaliado. Educação, a classe social, a renda do paciente, o comportamento, se esse paciente é colaborativo ou não, o nível de conhecimento intelectual desse paciente, tudo isso interfere. Então, se a gente pegar 2 pacientes que tenham a mesma situação, que sejam expostos ao mesmo tipo de dieta, e esse paciente for um paciente que mora lá na Nova Betânia e um paciente que mora lá na favela do Fio, por exemplo, eles vão ter, né, evolução e agravos diferenciados, porque a gente sabe que esse contexto socioeconômico, ele realmente interfere na evolução desse processo carioso. E aí, o primeiro estágio que a gente precisa avaliar no paciente é a presença do biofilme, né? Então, quando a gente avalia um paciente, que a gente vê um paciente que ele já vem com sítios de biofilme, não é? A gente já liga o nosso alerta. E aí eu pergunto a vocês, quais são as áreas dos dentes que são mais susceptíveis ao acúmulo de biofilme? Os sulcos. E mais? Cicatrículas e fissuras. Como? Cicatrículas e fissuras. As fósforos. Contatos interproximais. Exatamente. Então, áreas de cicatrículas e fissuras, né, os sulcos, áreas interproximais, onde a escova não consegue chegar, terço cervical dos dentes, por quê? Porque geralmente o pessoal escova os dentes, né? Terço médio e terço incisal esquecem de fazer a escovação no local mais importante, que é na região gengival. Então, essas áreas, elas são mais suscetíveis ao aparecimento da lesão de cárie, né? Então, para que a gente tenha formação de cárie, eu tenho que ter, de início, a formação do biofilme, ok? Então, só reforçando para vocês, né? pH crítico é aquele valor do pH do meu tecido, ao qual, abaixo dele, o meu tecido duro, ele começa a perder mineral para a cavidade oral. Então, no esmalte, esse valor é 5,5 e na dentina é 6,5. Então, por isso que a gente tem muito mais cuidado quando a gente vê uma cavidade aberta, quando a gente vê dentina exposta. Por quê? Nosso pH é 7. Então, vamos dizer que eu tenho 2 dentes, um vizinho ao outro. Um dente eu tenho uma cavidade aberta, com dentina exposta. Outro dente eu tenho um dente rígido, né? Um dente sadio, esmalte. Quando começa a haver a desmineralização, o que é que vai acontecer? pH 7, 6,7, 6,6, 6,5, 6,4. Chegou em 6,4, quem é que está solubilizando? Quem é que está perdendo mineral? Esmalte ou dentina? Dentina.
Dentina. Então, a cavidade aberta ela já está perdendo mineral. O esmalte ainda não está. O esmalte ele só vai perder quando ele chegar abaixo de 5,5, que é o pH crítico. Ok? Por isso que fica aquele pontinho preto quando a gente vai começar a fazer o preparo, tá o rombo lá dentro. Não é bem assim. Não tem relação com isso. Mas a gente vai ver o porquê que isso acontece mais à frente. Então, ó, eu tenho o meu elemento dental, que é formado de hidroxiapatita, tenho a formação do biofilme, né? Então, quando o pH da saliva está acima de 5,5, o meu dente está em equilíbrio mineral, né? Com a saliva. Tem íons fosfato de cálcio saindo, tem íons fosfato de cálcio entrando. Quando esse pH ele baixa, né, abaixo do ponto crítico, que é 5,5, esse biofilme que está rico em bactérias, ele começa a fazer o quê? A degradar, né, o biofilme, os nutrientes. Então, principal açúcar envolvido no processo carioso, qual é? A sacarose, né? Então, ele começa a degradar a sacarose, isso produz ácido que leva cada vez mais à queda do pH. Consequentemente, pH, ó, nesse gráficozinho aqui, pH passou de 5,5, meu dente começa a ficar subsaturado. Ou seja, o meu dente ele perde mineral para quem? Para o meio externo, para a cavidade oral, para a saliva. A gente está vendo aqui as setinhas vermelhas, ó, só saindo cálcio e fosfato. Então, o meu dente ele está sofrendo desmineralização. Ok? Mas, quando eu faço a minha escovação, quando eu removo a minha sacarose, quando eu desorganizo o meu biofilme, começa-se a ocorrer gradativamente o quê? A entrada de mineral. O meu dente ele vai ficando super saturado, porque ele vai recebendo íons cálcio e fosfato da saliva quando esse pH ele começa a se elevar a valores maiores do que 5,5. Então, esse é um processo fisiológico que vai ocorrer, né, após a perda mineral. Entendido, pessoal? Então, algumas observações importantes. A ingestão de carboidratos favorece a proliferação de bactérias no biofilme. Dessas bactérias, os Streptococcus mutans são as bactérias de maior potencial patogênico, porque ele produz o ácido lático, né? Que é um ácido extremamente capaz de diminuir o pH, né? Abaixo de 5,5. Então, favorece o desequilíbrio da desré. E o interessante é que essas bactérias, os Streptococcus mutans, justamente com os lactobacilos, elas são bactérias que elas têm a capacidade de se proliferar num ambiente de pH muito ácido. Então, quanto mais baixo o pH, melhor elas se proliferam. Então, por isso que a gente chama essas bactérias de estrategistas de pH. Então, vocês veem que para aquele paciente que não tem uma boa higiene oral, aí é que a situação se complica. Porque essas bactérias que têm alto potencial patogênico, aí é que elas vão se reproduzir, se multiplicarem numa quantidade excessiva. Ô, professor, esses lactobacilos são aqueles mesmos lactobacilos que a gente encontra nos Yakult, naqueles shortzinhos diários? Não, esses lactobacilos são aqueles lactobacilos são lactobacilos que vivem na flora intestinal, né? De maneira que não causem nenhuma desarmonia.
Esses aqui não, esses da cavidade oral são lactobacilos patogênicos, ok? Eu pensei que assim, eles podiam fazer bem a gente em questão do intestino, mas mal em relação a. Não, são outra classe, Sim, sim. entende? Que existem vários tipos de lactobacilos. Professor, Oi, eu posso dizer que elas são acidúricas ou acidogênicas, os dois? como? Nesse caso, elas seriam acidúricas, acidogênicas, os dois. Não entendi, cortou. Nesse caso, elas seriam acidúricas, acidogênicas ou os dois. As bactérias, você diz, Isso, elas são muito mais acidogênicas. certo, obrigada. Então, a presença do Streptococcus mutans, por si só, não explica a experiência de cárie. Ou seja, isso não é um fator determinante. Portanto, no entanto, sua participação ela é inquestionável e indispensável, já que a lesão de cárie passa pelo metabolismo bacteriano, culminando com a formação de ácido e consequente desmineralização. Então, ou seja, eu não preciso ter só a bactéria, eu preciso ter a bactéria, eu preciso ter o hospedeiro susceptível, que é aquele meu dente que o paciente não faz a higiene oral, e eu preciso ter uma dieta cariogênica, ok? Então, não esqueçam. Observei uma lâmina histológica, vi que a cavidade oral do meu paciente está cheia de Streptococcus mutans. Então, eu vou dizer que esse paciente ele vai ter cárie? Não. Eu tenho que avaliar todos aqueles fatores determinantes, né? E aí, lembre-se que dentro desses fatores está aquela condição socioeconômica, o conhecimento, a renda do paciente, tudo aquilo. Mas quando ocorre a descompensação, que esse meu paciente ele experimenta mais desmineralização do que remineralização, com o tempo, e aí lembrem-se, com o tempo, então já se lembre do diagrama de Keynes modificado, lá que foi modificado em 1982 por Nilbron, né? Aquela tríade que foi complementada com o tempo. Eu vou ter o aparecimento da doença cárie. E o primeiro sinal é a mancha branca ativa, que nós também podemos chamar de lesão não cavitada ativa. Como é que nós identificamos essa lesão? Essa lesão ela é uma lesão de mancha branca, opaca, rugosa, geralmente encontrada nas regiões de difícil higienização, ou seja, margem gengival, região de cicatrículas e fissuras. Então, vamos começar a desmistificar de que lesão de cárie é aquele ponto preto, ok? Não me façam vergonha por aí de explicar, dizer que todo ponto preto que tem no dente é cárie. A lesão de cárie, primeiro sinal dela, ela se dá como mancha branca ativa. E aí a gente sabe que o elemento dental ele pode ter outros tipos de mancha branca, e a gente precisa ter um diagnóstico diferencial, como a fluorose, como a hipoplasia do esmalte. Essas patologias, né, fluorose, hipoplasia do esmalte, são defeitos durante a formação do dente. Então, uma das formas de diferenciar, geralmente fluorose, o paciente tem mancha branca em todos os dentes. Hipoplasia, o meu paciente, quando tem um elemento dental, ele vai ter no dente antagonista. Por exemplo, se ele tem uma hipoplasia do esmalte no 11, geralmente ele tem no 21. Ok? E as lesões de mancha branca, o meu paciente ele vai apresentá-la próximo às margens gengival, nas regiões de cicatrículas e fissuras, nas regiões ao redor de breques ortodônticos, onde a higiene oral, a escova não conseguiu chegar.
É aquele paciente que está com a gengiva bem sanguinolenta, que tem presença de pártaro, que está com indício de péssima higiene oral. Então, a gente observa que o paciente que está nesse estado de mancha branca ativa, ele vem acompanhado com o aparecimento de gengivite e de periodontite, ok? E aí o importante, pessoal, principalmente nesses primeiros estágios, de mancha branca ativa, a gente ter consciência de como eu vou fazer um bom diagnóstico. Por quê? O diagnóstico ele é visual tátil. Muitas vezes, se essa mancha branca ela tiver no início, eu não vou visualizar bem essa lesão. Por quê? O meu esmalte rígido, ele tem um índice de refração 1,62, ok? Quando esse esmalte ele desmineraliza, ele perde mineral, e começa a ver os primeiros sinais, aquela região que era ocupada por fosfato e por cálcio, ela vai ser preenchida por água. E a água ela tem um índice de refração muito próximo do esmalte rígido. Então, muitas vezes eu não vou visualizar essa mancha branca ativa quando ela está no estágio inicial, se o meu dente estiver molhado, se ele estiver coberto por saliva. Então, por isso que exame clínico é a gente estar com espelho bucal numa mão e seringa tríplice na outra, dando jato de ar. Por quê? Quando eu seco o meu dente, eu vou tirar a água de dente daquele esmalte que está poroso e vou substituir por ar. E aí o índice de refração do ar é 1. Então, observem, de 1,62 para 1, eu já tenho uma diferença grande. Então, eu aumento a translucidez e melhoro a observação da opacidade dessa mancha branca. Então, consequentemente, eu consigo visualizar essa mancha branca com mais facilidade. Lógico, quando essa mancha branca ela já está em estágios maiores, como é esse caso aqui, eu já observo mesmo esse dente estando hidratado. Mas no início, principalmente naquelas regiões de cicatrículas e fissuras, quando a lesão de mancha branca está no início, eu só consigo observar quando eu faço a secagem do campo de trabalho, ou seja, quando eu seco o meu elemento dental. Então, por isso que a gente vai pegar bem no pé de vocês, quando vocês estiverem em clínica, na hora de fazer um exame clínico, que vai ter que estar com o campo limpo, né? Um campo seco e um campo bem iluminado, que é para a gente conseguir visualizar se esse paciente apresenta mancha branca ativa. Professor? Professor? Pode falar. E aquela velha história, não sei se é mito, que não, meu dente tá cheio de cárie porque eu tomei muito antibiótico, muito remédio, não sei o quê. Na verdade, o que é que acontece? Essa questão do antibiótico, né, ela tem muita relação com o açúcar que se tem nos medicamentos, né? Então, medicamentos odontopediátricos, eles geralmente são adicionados açúcar para deixar o gosto mais agradável para a criança. Mas não é o medicamento que causa o aparecimento da lesão de cárie. É o açúcar que tem no medicamento, que aliado a isso, o paciente não faz a escovação. Então, a gente não pode colocar a culpa só no açúcar do medicamento. A gente tem que colocar a culpa no açúcar do medicamento que foi dado àquela criança que tomou uma medicação, que tomou uma mamadeira com açúcar e que foi dormir sem fazer a escovação. Entende? Mas não é do antibiótico, não existe nenhum estudo que mostre que um antibiótico cause cárie. Porque já mostrei para vocês no início qual é o fator etiológico da cárie. Micro-organismos, que são as bactérias, né, acidogênicas, dente, que é o hospedeiro, e a dieta paleogênica, que aí entra o quê? O açúcar, ok? Mas não existe formação de cárie por origem medicamentosa em si.
Ô, professor, Isso, em relação à mancha branca, a textura dela é como, mais ou menos? Ela é destacável, dá para tirar ela com a limpeza? eu não estou escutando, eu acho que tem um ventilador aí que Peraí. não estou identificando bem. Tá melhor agora? Agora melhorou. Em relação à mancha branca, ela, como é a textura dela? Ela é destacável, rugosa, dá para a gente limpar ela com a raspagem em si. Não, ela é uma mancha, a gente ela não é removível, ela é tipo como se fosse uma tatuagem, ok? Quando ela está no estágio ativo, ou seja, que ela está em intenso processo de evolução, né? Ela vai ter aparência, ó, rugosa e opaca, ok? Aqui, ó, no slide. Rugosa. Deixa eu tirar isso aqui. Rugosa e opaca. Tranquilo? Tranquilo. E a gente não passando por ele, ela não remove. O que remove é biofilme. Quando essa minha mancha branca, ela está em processo de formação, mas que esse paciente procura um cirurgião dentista, que o cirurgião dentista trabalha de maneira minimamente, de maneira não invasiva, que dá orientação de higiene oral, que orienta esse paciente à condição de melhorar a sua higiene, essa minha mancha branca ativa, ela pode tornar-se inativa, ok? Ela torna-se inativa e aí ela sai daquele aspecto esbranquiçado, opaco, rugoso, para um aspecto esbranquiçado, liso e brilhoso. E aí a gente observa que esse paciente ele já está com ausência de gengivite, ausência de periodontite, ok? Já está com as condições de higiene oral adequadas. Essas lesões, quando são na região de cicatrículas e fissuras, elas podem sofrer um processo de mineralização na tentativa de interromper a lesão de cárie e tornar-se acastanhada. Então, por isso que pigmentação escura não é cárie. Então, essa figura B não é lesão de cárie. A gente observa uma lesão acastanhada, ou até mesmo enegrecida, lisa, brilhosa e dura, ok? Então, isso é um processo de inativação. Isso significa que a minha cara, ela paralisou. É uma cicatriz. O que é que eu faço aí, professor? Controle. Isso significa que o meu paciente, ele melhorou a condição de higiene oral. O organismo se remineralizou. O dente se remineralizou. Então, nesses casos, a gente só faz a preservação. Mas, aquele paciente que não melhorou a higiene oral, ele evolui para um processo de cavitação, que aí são as cavidades abertas, que já são mais fáceis de identificar a olho nu, porque o esmalte já sofreu ruptura, a gente pode ver lesões cavitadas ainda só em esmalte, no estágio inicial. Então, observem aqui, ó, olha o tamanho da mancha branca que esse elemento dental tem, e aqui no centro, ó, já começou o processo de cavitação. Então, eu classifico como lesão cavitada ativa. Por que ativa? Porque eu estou vendo ao redor dessa cavitação o quê? Mancha branca, opaca e rugosa. É como se eu estivesse vendo, pessoal, aquele giz escolar antigamente. É aquele mesmo aspecto. Já quando eu tenho cavidade em dentina, essa minha dentina ela vai ser uma dentina amolecida, uma dentina amarelada, que eu passo a cureta, essa dentina ela vem junto com a cureta, é um tecido mole. Nas margens dessa cavidade, eu vejo a presença de mancha branca ativa, ou seja, manchas brancas opacas e rugosas.
indicando que essa cavitação, se não sofrer uma intervenção, ela vai aumentar cada vez mais, ok? Então, ó, eu tenho uma lesão de mancha branca ativa, essa lesão ela pode se estabilizar e se tornar inativa se sofrer intervenção preventiva, mas se não sofrer, ela pode evoluir para quê? Para uma lesão cavitada ativa, ok? Porém, mesmo estando a lesão cavitada, ela pode sofrer inativação. Ela pode transformar-se em uma lesão de cárie interrompida. E aí a gente vê a formação de uma dentina altamente escurecida, brilhosa, onde passa a cureta e não é mais amolecida. Então, vejam que esse tecido enegrecido ele é um tecido de muita, mas muita proteção. Esse é um tecido onde a minha dentina ela sofreu esclerose, ela sofreu uma obliteração total dos túbulos dentinários por minerais. Ela é uma dentina que ela sofreu a formação de um terceiro tipo de dentina, que é a dentina terciária. As margens dessa minha restauração, eu não vejo mancha branca ativa, né, porque a lesão está paralisada. Professor, mas nesses casos, né, como eu estou vendo aqui, imagem A, imagem B, eu posso deixar essa lesão do jeito que está e só preservar? Posso. Nós, muitas vezes, não vamos fazer isso, por quê? Por fator estético, né? Porque isso, esteticamente, na região vestibular é desagradável. Mas se eu tenho uma pequena cavitação na região posterior, vejo que aquele paciente é um paciente que é colaborativo, se eu quiser preservar, eu posso preservar. Ou até mesmo hoje a gente trabalha muito, está surgindo uma nova tendência que é fazer a infiltração resinosa, né? Sem fazer preparo, sem fazer nada. Eu só faço o preenchimentozinho dessas lesões com uma resina flow e faço a interrupção metabólica que possa vir a existir posteriormente. Então, vocês vejam que a cárie, independente do estágio que ela esteja, ela pode, né, sofrer processo de inativação, como também ela pode voltar à atividade cariosa. O professor tem como voltar na imagem anterior? Nessa primeira imagem, a gente podia restaurar com ionômero de vida? Nessa primeira imagem, como eu falei, a lesão ela está inativa. Nós não vamos restaurar. Sim, mas por vias estéticas. Na primeira imagem não tem razão estética, porque é na oclusal. Sim. Agora, essa que tem A e B, aí sim. Aí a gente restaura por razões estéticas. Aí na restauração a gente retira essa mancha preta ou só coloca a resina opaca dentro e fecha? Ó, esse manchamento é muito escuro. Então, tipo assim, a gente, para conseguir uma boa restauração aí, a gente tem que tirar um pouco esse tecido, mas evitar tirar o máximo, porque ele é um tecido de defesa, de proteção. E aí a gente tem que entrar com pigmento bastante opaco para tentar mascarar esse escurecimento enegrecido e conseguir fazer uma boa restauração estética. Ok. E aí a gente sabe que o padrão de desenvolvimento da lesão ela é diferente de acordo com a superfície, né? E isso vocês já sabem, vocês já viram no período passado. Então, na região oclusal, a região mais susceptível, né, é a região de cicatrícula e fissura. E aí nós vimos, no período passado, que as lesões de cárie oclusal, elas se desenvolvem normalmente onde? Inicia-se nas paredes laterais. Muita gente pensa que é no fundo da fissura, mas não é. É as expensas, né? Ou seja, é em torno das paredes laterais da fissura. E isso evolui formando um triângulo, né? Acompanhando os prismas do esmalte, que quando chega na junção amelodentinária, ela acompanha os túbulos dentinários.
Então, por isso que a gente diz que na superfície oclusal, a lesão de cárie ela se forma como dois triângulos de bases justapostas. Diferente da lesão proximal, né? Que a lesão proximal é aquela lesão que vai ocorrer normalmente abaixo do ponto de contato. Geralmente é aquele paciente que a gente pergunta: você usa fio dental? Não, não uso fio dental. Escovo 3 vezes ao dia, mas não uso fio dental, né? Então, geralmente, ela vai ter uma progressão lenta, porque o paciente tem uma experiência a agentes fluoretos, né? Mas que, devido a ser uma região de difícil higienização, vai haver a formação de lesão de cárie, normalmente abaixo do ponto de contato e mais para vestibular. E essa lesão, ela já tem um padrão de desenvolvimento diferente. Lá na superfície oclusal, nós temos dois triângulos de bases justapostas. Aqui, ó, a gente já vai ter dois triângulos, ápice de um triângulo contra a base de outro triângulo. Por isso que, normalmente, aí acontece nessa região aquilo que eu acho que foi Cauã que falou. A gente vê na região de crista só uma sombrazinha escurecida, o esmalte ele não se rompe. Por quê? Porque a cara ela está abaixo do ponto de contato, mas aí quando a gente faz aquele acesso via crista marginal, que é aquele slot vertical que nós fizemos, né, período passado, aí a gente tem aquela lesão cavitada bem extensa, né? Então, nada de buracão, Cauã, viu? Vamos agora começar a usar os termos para quando a gente for falar com os pacientes, a gente ter uma linguagem técnica. Então, quando a gente faz o acesso, a gente tem uma lesão cariosa extensa, né? A gente tem um processo carioso em bastante evolução. E aí, quando a gente faz a imagem radiográfica, ó, a gente observa justamente isso. A gente sabe que lesão de cárie, perda mineral, radiograficamente, ele vai apresentar-se como uma lesão o quê? Radiolúcida ou radiopaca? Radiopaca. Concordam? A lesão de cárie, radiolúcida ou radiopaca? Radiolúcida. Radiolúcida, né? Então, ela tem um aspecto mais escurecido. O tecido sadio é que é radiopaco, né? O esmalte sadio, ele é radiopaco. Mas, ó, aqui a gente tem a lesão de cárie. Quando eu vejo o exame radiográfico, ó, eu vejo o aspecto radiolúcido. Mas a gente pode ainda encontrar aqueles pacientes que têm recessão gengival e que há aquela raiz que está exposta, que a gente tem no cemento, né? Pode também sofrer lesão cariosa. E aí o cemento, ele é um tecido altamente solúvel e muito fácil de sofrer processo carioso. A gente tem que ter cuidado porque, assim, hoje existe um outro tipo de lesão que atinge a raiz, que não são as lesões de cárie, que são as lesões cervicais não cariosas, que nós vamos estudar nas próximas aulas, e a gente não pode confundir. Eu tenho uma raiz exposta, como por exemplo, eu tenho essa raiz exposta aqui. Essa raiz ela não tem cárie, ok? Aqui eu tenho uma lesão cervical não cariosa, mas isso pode deixar esse dente mais susceptível à cárie. Tranquilo? Essa raiz aqui, ó, teve uma recessão, teve a formação de uma lesão cervical não cariosa, teve a formação de uma lesão de cárie radicular, mas ele sofreu inativação. Tranquilo? Então, mais à frente a gente vai estudar sobre essas lesões cervicais não cariosas. Tranquilo? E aqui a gente tem vários estágios, né, de lesão de cárie. Como é que vocês classificam essa primeira lesão aqui? Cavitada Lesão cavitada ativa. ativa, exatamente. Eu vejo, ó, isso aqui está indícios de tecido amolecido.
Essa segunda imagem aqui, esse dentinho aqui, Não dá pra ver direito, mas eu acho que é uma lesão branca, lesão mancha branca ativa. e isso aqui, ó, no meio. É uma pequena cavitação. Pode. Então, predomina a cavitação. Então, a gente classifica como lesão cavitada ativa, ok? Professor, essa primeira imagem tem a cavitada ativa e a inativa, esse pretinho, esse pontinho preto? Isso. Só que aí, quem predomina é a atividade, ok? Aqui tentou-se barrar o processo carioso, mas não conseguiu. Tudo está destruído por dentro. Então, tem uma área de inativação, tem uma área de ativação, predomina a ativação. Ok? Ok. Professor, essa cara inativa, ela pode voltar a ter envolvimento bacteriano? Pode sim. Nas suas laterais, em volta dela, ela pode sofrer desmineralização. Aham, ok. Aqui, ó, a gente tem mancha branca ativa, né? Nas fissuras, né? No iniciozinho de uma mancha branca ativa. Aqui, o que é que vocês acham nessa primeira imagem? Mancha na cavidade inativa. Mancha branca inativa, né? A gente só vê pigmentação de sulcos, assim como também nessa segunda imagem. Nessa imagem aqui a gente vê já restaurações de resina que sofreram infiltração, que têm lesões cariosas na margem, e aí a gente classifica isso como cárie secundária, né? E aqui lesões cavitadas, né? Em processo de inativação, ok? E aí, quais são os métodos de diagnóstico de cárie, né? Que nós temos para nos auxiliar? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, seja de uma doença, de um câncer, de uma cárie, de uma lesão, seja lá qual for, a gente vai ter que definir os métodos de validação. E aí a gente tem que saber se esse método ele é sensível ou específico. O método ele é sensível quando ele é capaz de identificar indivíduos doentes. Eu digo assim, tal exame ele é bom para identificar que a pessoa tem cárie. E o método ele é específico quando ele é um método bom de identificar indivíduos sem doença, ok? E isso, quando, a depender dos tipos de exame, pode dar verdadeiros resultados verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. A gente viu muito isso em alta agora com esses testes COVID, né? Pessoas que faziam aqueles testes rápidos e que dava que a pessoa estava doente, mas que na verdade a pessoa não estava doente, né? Então, deu um falso positivo, né? E assim sucessivamente. E através disso, quais são os nossos métodos de diagnóstico? O principal método é o exame visual e tátil, ok? O exame visual e tátil, ele é um exame altamente específico, ou seja, é muito fácil identificar indivíduos que são sadios e ele tem baixa sensibilidade, ou seja, é difícil de identificar indivíduos que realmente são doentes. Por quê? Porque depende da minha experiência em ver, né, para diagnosticar através dessas mudanças de coloração do tecido se esse paciente tem ou não mancha branca ativa, mancha branca inativa. Então, nós vamos utilizar o exame clínico, né? Termos muito cuidado com a ponta da sonda exploradora, para não estar passando, porque a gente pode fazer cavidade onde não existe, então a gente não aconselha utilizar essa sonda exploradora afiada durante o exame clínico, né? Nas áreas interproximais, como nós já vimos, eu posso fazer uma separação interdental
mediada com o uso dos separadores, né, das liguinhas ortodônticas, para fazer o exame visual diretamente da área. Tem o exame radiográfico, que nos auxilia, principalmente quando as lesões de cárie elas já estão em estágios mais avançados. E aí a gente tem que lembrar que o exame radiográfico ideal para lesões de cárie é o exame interproximal, que é esse que nós visualizamos aqui. É o exame Bite-Wing, onde eu visualizo somente a parte coronária. Por quê? Porque o periapical ele vai dar uma imagem geral do órgão dental. Eu vou ver todo o ápice, todo o osso, todo o ligamento periodontal. E aí, às vezes, quando é uma cárie muito pequenininha, no interproximal eu tenho uma sobreposição de imagem, o que dificulta o diagnóstico. Então, como para a gente fechar o diagnóstico da lesão de cárie, a gente faz primeiro o exame visual e tátil. Se eu tiver alguma dúvida se aquele dente tem ou não cárie, eu solicito um exame complementar, que é o exame radiográfico, ok? Existem outros testes que foram desenvolvidos ao longo do tempo, aparelhos de transiluminação, né, que são de fibras ópticas, que eles indicam, através da mudança de coloração dos tecidos, a presença ou não de cárie. Mas esses aparelhos eles não ganharam força clínica, né? Então é o que eu digo, nada substitui um bom conhecimento dos aspectos clínicos das lesões, com um bom conhecimento de diagnóstico radiográfico para a gente instituir um plano de tratamento. Então, já passando aqui para vocês mais ou menos o que como é que perguntou a respeito dos tratamentos não invasivos, Jadlon, né? Foi Jadlon que perguntou. Isso. Então, Jadlon, ó, quando eu tenho lesões de cárie, mancha branca inativa, né? Na metade externa do dente, quando eu tenho manchas brancas inativas na metade interna do esmalte, né? Esses dois casos, ou até mesmo que tenha cavitação, eu posso tratar só com métodos não invasivos. Controle de placa, dieta, fluoroterapia. E aí essa fluoroterapia, ela pode ser através de quê? Ela pode ser através de aplicação de selantes, aplicação de flúor tópico, aplicação de vernizes fluoretados, ok? Quando eu chego na dentina, aí eu tenho que ter um certo cuidado maior. Na metade externa, eu posso também tratar de maneira conservadora, mas eu tenho que ter muito cuidado para avaliar se esse meu paciente é cooperador, se esse paciente vai cooperar. Porque, geralmente, imagina, esse paciente já está com a lesão de cárie, será que ele vai realmente controlar essa lesão cavitada? Mas a literatura me diz que se esse paciente cooperar, eu controlo a inativação dessa lesão só com métodos preventivos. Mas eu posso entrar com método restaurador. E se já estiver na metade interna da dentina, aí sim o tratamento já é com o tratamento restaurador. Ok? Professor, aí nós sabemos que esse paciente vai cooperar, nós agendamos um retorno, quanto tempo, assim, para saber se ele é cooperativo? Normalmente a gente faz esse acompanhamento no início de 3 em 3 meses. E a partir do momento que a gente vê com um ano se esse paciente realmente foi um paciente que a gente tem observado que ele cooperou de verdade, aí a gente evolui para 6 em 6 meses. Tudo bem, obrigada. Ok? Dúvidas, pessoal? Eu tenho. Professor, esse retorno de 3 em 3 meses, falando sobre preços, valores,
O tratamento fechado já é com os retornos dos 3 meses ou a cada consulta que o paciente faz, ele irá realizar um novo pagamento? Não, aí é cada vez que ele vai, né? Aí varia muito. A gente, isso aí é uma questão de profissional para profissional. Esse paciente ele pode fazer esse acompanhamento no serviço público de saúde, entende? E aí, esse serviço público, o paciente vem três vezes, ele não vai gastar nada. Esse paciente, vocês podem fazer o acompanhamento na clínica escola de vocês. E aí ele não vai gastar nada. Mas ele pode fazer também num consultório particular que cobra consulta. Então, isso aí é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque varia do local de paciente para paciente, de profissional para profissional. Vai depender muito de onde ele esteja fazendo esse tratamento. Mas, se for particular, na maioria das vezes, é por cada sessão que ele vai, né? E a depender do que for preciso ser feito naquela sessão, que é avaliar, ele vai voltar 3 meses. Eu vou aplicar verniz fluoretado normalmente. Não, eu vi que aqui eu só preciso agora aplicar, fazer uma profilaxia e aplicação de um fluor tópico. Então, vai depender dos procedimentos que ele vai precisar. Entendi. Professor, o senhor falou que é para evitar o uso dessa sonda exploradora para não gerar cavidade ou não se deve. Aí, qual outro instrumento que o senhor recomenda? Existem as sondas exploradoras que são de ponta romba. Então, a gente geralmente aconselha vocês utilizarem a sonda milimetrada periodontal, ok? Vocês utilizam a sonda periodontal milimetrada para fazer esse exame e caso não tenham, geralmente a gente faz uma táticazinha quando o pessoal vai trabalhar em posto de saúde, que pegar a pedra de afiar dos instrumentos periodontais, não tem aquela pedrinha de afiar, aí a gente pega e arredonda a ponta da sonda exploradora. E aí ao invés dela de deixar ela afiada, a gente deixa ela romba, sem nenhum risco de causar ruptura no esmalte. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, professor, esqueci de perguntar. Tem alguns alunos cobrando em relação àquela nota, né? O pessoal que ficou na final está cobrando a nota. Antes de entrar nesse assunto de nota, eu posso fazer uma pergunta em relação à própria aula, já para não perder o raciocínio desse instrumental de planta bem afiada. Professor, tem a capacidade da gente causar uma infecção da polpa, uma infecção pulpar, e levar o paciente a ter que fazer um tratamento endodôntico, porque nós, sei lá, lesionamos muito, que a gente lesionou muito. Você fez com a sonda exploradora? Isso. Não. Com a sonda, não. O risco de você causar uma perfuração da polpa, de causar um acidente, isso aí pode acontecer durante o uso de instrumentos rotatórios, de broca, entende? Mas com a sondagem, não. O risco da sondagem é você causar a formação de microcavidades onde não existia. Professor, Tudo bem, entendi. Desculpa aí por ter interrompido. professor, uma dúvida. O senhor falou no padrão de desenvolvimento da lesão de cárie,
na oclusal e na interproximal. O movimento de cárie na região radicular. Tá cortando, não entendi a pergunta. Para o senhor explicar só o padrão de desenvolvimento na região radicular. Oi? Alguém escutou a pergunta que possa entender? Eu não entendi. O senhor está conseguindo ouvir agora? Agora eu estou. Você disse que o padrão de desenvolvimento da... Região radicular. Certo. Você quer saber qual é o padrão? Eu não consegui entender, não. Na verdade, o que é que acontece? Na região radicular, o cimento ele sofre solubilização, como eu falei. Esse cimento ele é um cimento que facilmente o cimento exposto, ele se solubiliza, porque não é um tecido mineralizado tão fortemente como os outros tecidos. E aí o que é que vai acontecer? Ele já expõe rapidamente só a camada de dentina. Então, a gente não tem esse padrão de desenvolvimento porque a gente não tem esmalte na raiz. A gente só tem dentina e cimento. Tá bom, obrigado, entendi. Mais algumas perguntas? Respondendo a questão das notas das finais, quem ficou com essas provas para aplicar, quem lançou tudo, foi o professor Leonils. Então, eu vou ver com ele se ele me repassa essas notas, se ele vai lançar. Mas eu acredito que seja ele que vai lançar essas notas. Mas é bom ver com ele. Sim, tá certo, professor. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso aí. Por hoje foi só. Já tem muito assunto para vocês estudarem. Lembrem-se que esse assunto é um assunto que é importante para a clínica de vocês e que vocês vão precisar de domínio desse assunto. Ok? Professor, você vai deixar os slides aí arquivados?